Senhora presidente, existem dois problemas... Ô, vereador, você pode me dar 2 minutos depois? Nem um segundo. Senhora presidente, existem dois problemas que acometem hoje, que são de grave importância, não só em São Paulo, como no estado de São Paulo, como no Brasil, como no mundo. Um deles é a violência contra as mulheres. O outro são as falsas denúncias de mulheres contra alguns homens. Parecem problemas paradoxais, mas eu acho que eles se amalgamam, eles se juntam exatamente porque eles são fruto de uma ideologia no sistema de justiça em relação a mulheres e homens. O primeiro, a violência contra mulheres, tem a ver, e é uma coisa reverberante, da leniência da justiça em relação a criminosos. Aquele velha questão, né? As saidinhas, as audiências de custódia, as progressões de pena, as várias e diversas maneiras de tratar criminosos, como inclusive agressores de mulheres, abusadores, assediadores, estupradores, como se fossem vítimas da sociedade, ou pior, oriundos e crias de uma espécie de cultura do estupro, que é exatamente um termo espúrio que fala de cultura de estupro, de racismo estrutural, machismo estrutural, coisa que não existe, nem no Brasil, nem na maioria dos países civilizados, em que esses preconceitos foram dirimidos e diminuídos em boa medida. O outro, que eu reputo até mais grave, paradoxalmente mais grave, porque ele está no seio também da justiça, que são falsas denúncias de mulheres contra homens. Eles abundam semanalmente, diariamente, cotidianamente. Eu não estou querendo dizer aqui que não existem verdadeiras, e essas verdadeiras denúncias acontecem o tempo inteiro. Mas os casos do Otávio Mesquita, que aconteceu recentemente, os casos do Daniel Alves, os casos até no exterior do ator Johnny Depp, do caso da Mari Ferrer, de homens que tiveram suas reputações completamente arruinadas, destruídas, exatamente por um aparelhamento ideológico do sistema de justiça, que foi eivado por um tipo de feminismo nefasto, que fala que a palavra da mulher tem um poder absolutamente incontestável em relação aos homens. Mesmo que esses homens sejam inocentados, existe um preconceito social, um estigma social, toda vez que há um processo ou denúncia caluniosa por abuso sexual, por assédio, por estupro, qualquer violência ou agressão sexual, em que o cara fica eternamente estigmatizado como um abusador, um violentador de mulheres. E aí, em contrapartida, as denúncias caluniosas operam simplesmente no vazio, que a mulher fica com a pecha de que não houve elemento suficiente para comprovar a culpa do homem, e a mulher sai como uma heroína injustiçada. Ou seja, esse é um problema que eu viso atacar, que eu viso criticar, que eu viso discutir amanhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é um problema que muitas pessoas, muitos políticos, jornalistas, chegam para mim e falam: não mexe nesse vespeiro, Adriles. Porque, eventualmente, talvez você possa, de alguma forma, inibir as mulheres que estejam denunciando. Eu acho o contrário. As falsas denúncias caluniosas contra homens, hoje, no Brasil e no mundo, permitem que mulheres, às vezes de maneira capciosa, façam falsas denúncias contra homens. E aí, nesse bojo, você tem uma série de coisas que são complicadas. A Lei Maria da Penha, em que pese alguma legitimidade, ela fala em violência psicológica. Qualquer casal há violência psicológica diante as partes em algum momento da discussão. Por que são só as mulheres que recebem violência psicológica? Entendem? A questão do assédio sexual, ninguém sabe. Isso permite exatamente uma série de interpretações subjetivas que colocam sempre os homens como potenciais abusadores. Qualquer tipo de aproximação masculina em relação à mulher pode e vai ser colocado como abuso se a mulher tiver essa intenção como tal. Existem projetos de leis em nível nacional em que a mulher, se ela tiver numa balada, se ela tiver bebido algo ou ingerido algo que altere a consciência dela, ela pode acusar um homem de abuso sexual, mesmo se ela tiver consentido, porque a consciência dela estaria alterada. Ou seja, existe uma série de um arcabouço ideológico pseudo-progressista que fala que todo homem deva ser visto como potencial abusador e toda mulher como potencial abusada. É claro que isso é uma esquizofrenia ideológica, isso é fruto de um feminismo histérico dos últimos 50 anos, em que as mulheres já conquistaram todos os direitos e que a única bandeira desse neofeminismo histérico é condenar os homens. Então, para isso, eu vou falar sobre a questão da lei da alienação parental, que eventualmente está para ser talvez revogada,
um absurdo, porque vários homens reclamam exatamente da alienação parental de uma mulher que faz uma lavagem cerebral na cabeça do filho. Sim, existe também, em contrapartida, também homens que fazem lavagem cerebral, mas é em menor percentual. Vereadora, o problema terminando. Fechando. A questão é, a violência contra mulheres é fruto de uma leniência em relação à justiça por uma perspectiva esquerdista ideológica, e as falsas denúncias de mulheres contra homens que também abundam hoje em São Paulo e em todo o Brasil são oriundos de uma ideologia nefasta, neofeminista no Brasil, em São Paulo e no mundo.